Oi, pessoal, quero trazer um pouco aqui sobre a segunda palestra da manhã de hoje aqui do iTech Style Summit aqui no Porto, em Portugal. É um dos maiores, são dos congressos mais importantes aí de tecnologia têxtil, indústria 4.0, sustentabilidade, e temas aí de tecnologia relacionadas com a indústria de têxtil. E essa segunda palestra foi feita pela Isabel Furtado. Ela é do Cotec de Portugal. Já trabalhou em indústria aqui em Portugal por muitas décadas e é uma especialista em indústria 4.0 e falou sobre o tema como um todo e como são as previsões que isso pode ser implementado em Portugal e a importância disso para eles aqui na relevância deles. Então, vou trazer um pouco desse conteúdo para a gente considerar aqui entre nós também como isso seria lá no Brasil para a gente. Então, o que é a indústria 4.0? Né? Então, a indústria 1.0, ela mostrou aqui no histórico, eu vou botar algumas imagens aqui para vocês, é o que surgiu lá em torno de 1760 e pouco, tá? Que foi com a era lá da mecanização da indústria, então saiu do artesanal, do totalmente artesanal, para ter máquinas, e foi ali que a gente começou, foi o começo da Revolução Industrial mesmo, né, com os grandes teares, que eram grandes máquinas e que começou a dar um pouco de escala na produção, em vez de ser uma escala artesanal. Já no final do século XIX, lá em 1870 mais ou menos, começou as turbinas, a eletricidade entrou, então isso foi para a indústria 2.0, né? Segundo tem diferentes estudos, né, do que é a indústria 1.0, a 2.0, a revolução industrial 2.0, a 3.0, etc. Mas foi o que ela propôs aqui com relação à indústria da moda e têxtil. E ali, né, no final do século XIX, que começou a produção em massa a crescer mais. Eu tenho outro vídeo aqui no YouTube também sobre a Revolução Industrial, como a moda mudou o mundo, se você tiver interesse também, ali na minha percepção dessa nossa história aí. E já nos anos 70, lá em torno de, aí no século 20 já, com o advento aí das telecomunicações, e que depois veio a internet, a gente viu daí a indústria 3.0, né? Então, mais automação e a era dos computadores e da eletrônica também. Então, isso revolucionou de novo a nossa indústria. E hoje a gente vem aí passando por essa revolução 4.0, que é o quê? É toda a integração, né, que veio a partir da 3.0 para cá, né, de robôs, inteligência artificial, smart factories, que eles falaram muito aqui nesse evento, então fábricas espertas, né, smart, que são todas conectadas, todas interligadas aí pela internet, por dados e sistemas e softwares que se comunicam entre si de forma automatizada. Big Data, né, é um outro ponto crucial aí da indústria 4.0. O que é Big Data? É todos os dados que são coletados de todos os aplicativos, de tudo que tem na internet, que a gente coloca nosso nome, enfim, tem todos os nossos dados demográficos, o que a gente compra, o que a gente quer, o que a gente procura no Google, etc. E tudo isso a gente vem chamando aí de Big Data, tá? Que é grandes dados. E ela falou muito aqui sobre a indústria 4.0 e como a gente tem que, cada vez mais, aprender a decifrar esses dados, né? Ver o que tem ali e o que a gente vai fazer com esses dados, porque são muitos dados, né? É uma overload, é uma sobrecarga de informação. E um outro ponto também que é machine learning, que é muito interessante, que é a inteligência artificial, né? Então, os dados vão se alimentando e as máquinas vão aprendendo a fazer coisas sozinhas, né? E aí que a gente já viu recentemente aí notícias do carro que anda sozinho, por exemplo, que era algo que há um tempo atrás, como ela citou aqui, seria totalmente inimaginável, né? E hoje já existe e que já estão sendo desenvolvidas máquinas de costura que vão costurar sozinhas, tá? Que vão aprender a modelar, etc. Então, toda essa preparação para o que vem por aí, graças à tecnologia, o que vai acontecer com o nosso trabalho, o que vai acontecer com as fábricas, com a confecção e com as nossas habilidades humanas, né? Então, foi bem interessante. Vamos ver o que mais. Então, falou de robótica, né? Então, robôs que vão fazendo as coisas sozinhas,
a integração de sistemas, que é essa questão toda dos dados que são compartilhados entre aplicativos e dados de venda, e-commerce, lojas físicas, e estoques, e RFID, que a gente viu, isso já é bem comum também no Brasil, mas que a gente viu lá na Zara também, que são as etiquetas que são rastreáveis, né? E a confecção mais avançada nessas smart factories. Então, como que o sistema todo pode se integrar para ser mais automatizado, mais rápido e, consequentemente, também usar menos pessoas. E, com isso, diminuir o custo. Né? E aí a grande questão que ela levantou aqui foi realmente aí a questão do trabalho, né? O que acontece. Então, aqui na Europa, eles têm uma situação, principalmente em Portugal, mas no geral na Europa, onde a natalidade é muito baixa, então a população está cada vez mais velha e há uma preocupação muito grande de quem vai fazer o trabalho braçal, né? Jovem, quando todo mundo se aposentar. Então, vai faltar mão de obra aqui, né? E a questão da Revolução 4.0 para eles tem sido vista como uma forma de garantir o futuro deles, garantir que as coisas são feitas, né, são fabricadas e que eles possam suprir aí não só a demanda de bens, né, de consumo, mas também da economia girar, né, porque se não for produzido, ninguém comprar, enfim, acaba a economia, que é algo que Portugal já viveu recentemente e conseguiu sair com a questão da inovação, que é o que nos traz aqui e é o que está acontecendo nesse evento, que é muito bacana, porque já houve um tempo, e eu participei desse tempo, onde Portugal era o primo pobre da Europa, né? A gente comprava malharia aqui, principalmente, né? Camisetas e etc., que eram mais baratas do que na China, né? E aí passou por um período que perdeu tudo para a China, e depois, com a inovação, conseguiu aí renascer das cinzas, oferecendo agora produtos diferenciados e inteligência também de meios de produção. Então, é bem bacana ver esse processo aqui que eles estão passando. Alguns pontos aqui sobre a Revolução 4.0, por que ela aumenta a lucratividade, né? Que é o estímulo econômico que também, do qual depende, né, um país, né, uma sociedade, porque aumenta a produtividade, porque é muito mais rápido, né? Melhora as eficiências, né? Então tem menos perda, né, de tudo. Isso também contribui para a sustentabilidade, né? Que a gente vai falar daí de outros aspectos aqui da moda 4.0, que se fala muito, e a internet das coisas, né? Que a gente vai, muito em breve, haver um tempo onde a gente vai vestir itens que são conectados com a internet ou vai comprar coisas em aplicativos que são mandados direto para uma indústria totalmente robotizada que vai produzir aquele produto sob a compra, né? Uma vez que passou o cartão, só que vai. Então, o impacto disso também nas eficiências é muito grande, né, para a sustentabilidade, porque, enfim, não vai haver essa perda, o corte é super detalhado, a ponto de ter muito pouca sobra de tecido, enfim, porque é todo computadorizado. Então, aí que vem o aumento das eficiências, né? Maior compartilhamento de conhecimento. Isso é um ponto muito importante aqui, que a Europa trabalha muito bem e foi um dos motores, vamos dizer assim, da competitividade que eles conseguiram manter frente à competição da China, né, ou da Ásia como um todo, que foi a Europa se unir como um todo para compartilhar conhecimento e se diferenciar no mercado e não ser só um parque fabril que compete com a China ou com a Ásia por preço. Então, esse foi um ponto muito interessante e eles veem muito valor nisso. Maior flexibilidade, né? Então, eu consegui fazer um produto do meu jeito, né? Que o cliente escolhe, não a marca ter que pensar e passar isso para o cliente. Redução de custos, mais segurança no trabalho, porque o humano que vai estar trabalhando ali não vai estar fazendo aquele trabalho repetitivo, que daí vai passar a ser feito por robôs. E, no geral, eles citam aqui maior satisfação dos clientes, porque os clientes vão comprar exatamente o que eles estão querendo ali, tem uma agilidade e tudo mais. Bom, aí passando aqui para os tipos de trabalho que vão ser eliminados, que foi uma pesquisa de várias fontes que ela citou aqui, e quais que vão ser mais solicitados, ainda os trabalhos que nem existem ainda, as habilidades que ainda faltam no mercado, que precisam ser supridas urgentemente, e qual que é o papel da educação nisso para a gente formar adolescentes e jovens e até crianças, né,
que vão suprir essa demanda dessa nova indústria que está nascendo aí, né? Então, eles citaram aqui que indústrias têm um potencial de automação bem alto, né? Mineração, perfuração de solo, confecção e manufatura, armazenamento, né? Galpões, transporte, o próprio varejo, está colocado aqui, agricultura, né? E o que vai ter menos automação, que são as habilidades que vão ser mais valorizadas aí, né, no futuro. Educação, né? Saúde, sem contar cirurgias por robô, que é uma realidade também já, né? Recreação e lazer e gestão, né, de pessoas. Mas ela vai além, né? Mas aqui foi um dado bem interessante que eu vou colocar aqui, que até cabeleireiros vão ser automatizados. Ninguém conseguiu entender muito assim como seria. E a profissão que seria menos automatizada seria dos professores. E ali quando se fala de gestão, né, os CEOs, e, enfim, os gestores, que vai ter muito mais informação a nível de sistemas para poder entender o que está acontecendo com a sua equipe, passar feedbacks e que portanto, muito vai ser automatizado também na gestão. Ela passou um gráfico aqui que eu vou inserir também nesse vídeo depois, da estimativa de quantos empregos vão ser perdidos a partir das aposentadorias, né? E quais que vão aparecer graças ao crescimento econômico, né? Então, dá ali um balanço que é um ponto um pouco mais positivo, que não é que todos os empregos vão sumir, né? Novos empregos vão aparecer, e que tem demandas aí de novas habilidades que o jovem e nós mesmos, né, assim, de qualquer idade que estivermos preparados com essas habilidades, vamos ter aí novos mercados e essa indústria também que vai se modernizando vai conseguindo conquistar mais mercado e isso vai gerar um crescimento econômico aí também. Quais seriam essas novas habilidades, né? Então, foi bem interessante. A principal é habilidades de computação, né? Então, você está aí logo no topo, programação, né? Para você conseguir fazer esses robôs, tem que ter um humano que entende, por exemplo, de modelagem, tem que ter um humano que entende de gestão de produção, tem que ter um humano que entende de costura para projetar o robô, para ensinar o robô a fazer, né? E toda essa programação, né, dos dados. As habilidades técnicas de ferramentas também, né, para fazer essas máquinas, habilidades digitais para integrar toda essa comunicação, que é algo que a gente já vem vivendo, né, isso vai muito além de redes sociais. E o que eu achei muito interessante para quem é de humanas aí, como eu, o pensamento crítico, né, então estimular isso nas crianças que estão crescendo aí, para que as crianças e os jovens, né, não sejam robôs, né, porque a gente vai ter robô mesmo, né, de, de metal e inteligência artificial. Então, os humanos vão ter que se diferenciar também com o pensamento crítico, né, que não é simplesmente ler alguma coisa e aceitar aquilo como está ali, né? Então, entender tudo por trás. Então, achei muito interessante isso com relação à educação e os modelos de educação, né, que a gente tem que formar seres humanos e habilidades colaborativas, né, interrelacionais. Então, de novo, pensando no modelo de educação das nossas crianças. E, finalmente, habilidades de análise de dados, né? Então, a profissão do cientista de dados, e que eu comentei com vocês, que me segue lá no Instagram também, de uma consultoria que eu fiz recentemente, um varejista muito grande do Brasil, eles vêm empregando bibliotecários justamente para essa profissão de análise de dados. Então, um grande varejista tem muito, muito dado de venda, de estoque, de perfil de consumidor, e aquilo acaba ficando bagunçado. Então, é um novo perfil aí do bibliotecário, que se via como aquela pessoa que está no balcão da biblioteca te dando o livro, mas na verdade que é um cientista de informação, né, de organização de informação. Tem um gráfico muito interessante que eu vou inserir aqui para vocês também, mas falando do processo de CMT, né, em inglês, que é CMT, que é Cut, Manufacturing and Trim, que é a confecção, né? Então, corte, costura e acabamento.
e quais desses que já estão aí com projeção para ser totalmente automatizados, ou em grande parte aí já aí nos próximos anos, né? Poucas décadas. Então, algo para a gente ter em mente também, como que a gente vai começar a se adaptar até competitivamente assim no cenário internacional. A redução do trabalho humano aí nas linhas de costura, né? Então, algumas indústrias vão ter muito mais potencial para os robôs, como acabamentos, lavanderias, a logística, o armazenamento e etc. Tá? E a costura seria por último aí nesse caso. Então, no geral, o que ficou? É, uma grande lição para todo mundo considerar com relação à nossa educação. Isso vai desde o governo até nós, profissionais, empresários, professores, né, também no meu caso, pais e mães. Como que a gente está formando, na verdade, os jovens para entrar nisso, né? Porque a escola, o modelo escolar de educação e de graduação, universidade, ainda está muito voltado para a nossa indústria antiga. E essas habilidades são necessárias para a gente ingressar aí, evoluir, crescer nesse novo cenário industrial. Então foi muito interessante a palestra da Isabel e espero que tenham gostado. Fiquem por aqui que vem mais aí dessa viagem.